Então, só dizer para as pessoas que o tema hoje da nossa live é Previdência. INSS, e a gente vai focar aqui para o MEI e também, por que não dizer, para as demais empresas, né? Os empresários das demais empresas. Isso era o tema da live passada, mas não deu para concluir, que eram tantas informações importantes, né, que as pessoas pediram para que a gente retornasse o assunto. E o assunto, né, da live passada terminou, doutor Igor, justamente quando alguém fez uma pergunta se quem é MEI, né, quem opta pelo MEI, pode se aposentar com mais de um salário. Foi justamente onde a gente teve que parar a live, aí a gente vai continuar a partir daqui, né? A pergunta é, quem é MEI, né? A gente sabe que o MEI ele contribui, né, 5% em cima do salário mínimo, mas se a pessoa de repente quer ganhar, né, se aposentar com um pouquinho mais, o que essa pessoa pode fazer? Certo? Essa é a primeira pergunta, e aqui eu já digo, quem está assistindo a gente, quem está acompanhando, né, seja aqui no Facebook, no YouTube ou no Instagram, pode colocar sua pergunta, aproveite que é uma consultoria nesse momento gratuita aí, viu? Não é todo dia não. Arrocha aí, doutor. Bom, Teranildo, Nobre Miranda, no caso, o tempo foi escasso, né, na live, o assunto é muito longo também, porém nós temos que pontuar algumas situações e sermos, nesse momento, um pouco mais objetivos. Certo? Sim, realmente uma pessoa que é MEI, ele realmente pode vir a ter uma RMI, chamada renda mensal inicial, um valor a mais que um salário mínimo. Porém, tem alguns requisitos por MEI. No caso, vamos partir da premissa que o MEI, ele se formalizou no MEI, porém ele tinha contribuições como autônomo, por exemplo, como autônomo. Neste caso, o autônomo, sabemos que ele tem que contribuir com os 20% do salário, certo? Ou de um determinado valor, determinado teto, certo? Para que eu consiga ter uma aposentadoria mais melhor em termos financeiros, eu tenho que fazer a complementação desse valor. Olha a importância da informação, pois tem pessoas que apenas eles têm uma contribuição com valores mais elevados, só que chega próximo à sua aposentadoria, não tem um tempo de contribuição condizente com as regras, ele apenas formaliza o MEI, e ao formalizar o MEI, ele abre mão das contribuições a mais. Quando chega na hora de aposentar, aí fica, eu vou receber apenas o salário. No caso, olha a importância de consultar um profissional da área, que conheça realmente, que seja especialista no assunto. Por quê? Porque daí vai se fazer o planejamento previdenciário para verificar se compensa essa complementação. Veja bem, o MEI ele contribui apenas com 5%, só que, como autônomo, ele vai ter que complementar, e essa complementação vai em 15%. A mais 5%, mais 5%. Se em atraso, terá juros e correções. Por isso, a importância de se fazer o planejamento previdenciário nesse caso, é crucial. Você não pode fazer uma complementação, seria até um pecado muito grande fazer essa complementação, sem consultar um profissional especializado da área, certo? Aí, nesse quesito, vamos até fugir um pouco do MEI, por quê? Porque essa complementação ela vale para todas as áreas, certo? É independente. Se quer aumentar o valor da RMI, a renda mensal inicial, você terá que fazer essa complementação. Como será feita essa complementação? Através de um cálculo, e aí entraria os novos colegas, contadores,
certo? E esse cálculo seria repassado para a guia de contribuição ao INSS, certo? Obviamente que o próprio INSS ele gera, através do sistema, o cálculo de complementação, mas, óbvio, nada melhor do que você consultar os profissionais. Nesse caso, seria um conjunto, uma equipe entre os peritos contadores e o advogado, e verificar se você se seria melhor a complementação ou apenas continuar como MEI e optar em receber o salário mínimo nas regras vigentes. Essa é a forma como seria. Só uma parte aí. Então você está dizendo que, vamos dar aqui um exemplo, um camarada era funcionário da Petrobras, aí, por exemplo, trabalhou 20 anos na Petrobras, o cara tem 55 anos, é um rapaz novo ainda, faltam 5 anos para ele se aposentar. Se ele abrir um MEI, esse MEI não vai servir, né, de nada para ele, é isso? Teoricamente, na imaginação dele, serviria. Se ele abrir mão das complementações, das contribuições a mais, que tem o maior, que com certeza daria uma RMI bem maior, certo? Nesse caso, não compensaria. Em linhas gerais, já cairia num caso concreto, mas vamos para as regras gerais, não compensaria para uma situação dessa. Certo? Então, aí, pessoal, fique atento. Ó. Você que abre um MEI, né, que tem como objetivo buscar, né, uma aposentadoria, você já contribuiu um tempo, aí alguém diz, não, abre um MEI que tu vai contribuir para o INSS. Não é bem assim. É bom procurar um especialista, se atentar aos detalhes, para que você possa realmente, né, usufruir dos benefícios da lei. A lei, né, ela existe, ela é igual para todos, mas para quem tem o conhecimento, né, dela e aplica corretamente, acaba tendo vantagem. Perfeito. Agora, outra pergunta aqui que estão perguntando é o seguinte: se eu já tenho uma renda, já tenho a minha renda, já sou funcionário, já presto serviço, né, e também abro o MEI, né, e estou utilizando o MEI, quando eu for pedir aposentadoria, não tem mais essa necessidade de fazer essa complementação, haja vista que eu contribuo também como pessoa lá, seletista ou contrato na prefeitura ou algo assim. Seria isso? Não tem essa necessidade nesse caso aí? Olha, nesse caso tem que observar caso a caso. Por quê? Porque tem pessoas que ela está inserida como servidor público, certo? Certo. Teoricamente, ela teria direito servidor público de um sistema próprio. Nós estamos falando aqui MEI, sistema geral, regime geral de previdência. Regime geral. Então, se ela tem o regime próprio, né, ela tem uma aposentadoria do regime próprio, certo? Então, o MEI não se confundiria com o regime próprio, certo? Seria uma outra viés de aposentadoria, certo? Então, no caso, se for seletista, aí tem que fazer a junção seletista, da CLT. Tem que fazer a junção do caso MEI com as contribuições anteriores, para verificar quanto seria a RMI. E se necessitaria de complementação. Certo? Perfeito. Estou lhe perguntando isso, doutor, desculpa, só para fazer um adendo para você ficar aqui. É porque temos clientes aqui que são servidores públicos. Tem alguns MEIs aqui que eles são servidores públicos. E a gente sabe que, dependendo, muitos ganham acima de um salário. Dependendo da situação, um salário e meio, 2. Aí eles chegam para a gente e fazem essa pergunta. E aí, quando eu for me aposentar, eu vou ganhar baseado em cima do MEI ou vou ganhar baseado a minha aposentadoria como servidor público? Aí você está dizendo aí que tem uma distinção, não é isso? Eu expliquei. E essa questão, o Novo Miranda, temos que observar caso a caso.
Por isso que é a importância de você buscar o profissional especializado. Por quê? Porque quando a lei que instituiu o MEI, ela também institui o quê? Quando você adere ao programa MEI, microempreendedor individual, e vai requerer aposentadorias, já é automático você dispensar as contribuições a maior. Entendeu? Tem essa distinção. Aí você tem que fazer todo o planejamento previdenciário para que você não caia no estilo de armadilha, vamos dizer. Não seria bem assim, mas a grosso modo seria uma armadilha, porque se você não procura fazer o planejamento previdenciário, você vai quase que sem saber dispensar as contribuições maiores. Por isso que tem que fazer o planejamento previdenciário para verificar essa necessidade de complementação. Certo? Doutor, rapaz, eu fiquei assustado agora, mas explica aí de novo aí só. Quer dizer que a pessoa contribuía aí 2, 3 salários, né, mínimos, carteira assinada e tudo, aí saiu da empresa, aí montou um negócio, aí abriu um MEI. Aí ele está esperando que aquilo que ele pagou, somando com o que ele vai ter no MEI, ele vai se aposentar. Aí você está dizendo que o governo vai dar, mas vai dar com base no histórico dele atual, como MEI. Ele está dispensando que um dia ele pagou 2, 3 salários e vai recolher como MEI, é isso? Exatamente. Porque é como se você assina um contrato de adesão. Você tem cláusulas embutidas nesse contrato, uma analogia. Cláusulas embutidas no contrato que você abre mão daquelas contribuições que você tinha em valores maiores que poderiam elevar a sua renda mensal inicial. E me diga uma coisa, doutor, e se esse funcionário ainda for, no caso, um servidor, o cara é servidor público, ganha lá os seus 2 salários mínimos e também tem o seu MEI. Essa premissa vale para essa situação ou não? Quando ele for requisitar a aposentadoria, se ele tiver o MEI fechado, vai contar ou não vai? Poderia explicar melhor? Tem que ser, nesse caso, tem que ser verificado o caso concreto, certo? Por quê? Porque existe o sistema geral e existe o sistema próprio, certo? Ocorre de um não ser compatível com o outro, certo? Um sistema não ser compatível com o outro. Então, nesse caso, nós já cairemos no caso concreto. Então, tem que ser analisado caso a caso. Certo? Então, vamos na premissa que nós temos o sistema geral do Estado. Certo? Então, a pessoa iria se aposentar pelo Estado. E formalizando um MEI, ela também se aposentaria pelo MEI, porém no regime próprio, no regime geral do Estado. Então, só trocando em miúdos aqui, porque, desculpa, doutor, só trocando em miúdos aqui, como eu já falei, a gente tem aqui nessa região, que antes havia um mito muito grande sobre servidores públicos de terem empresa, porque tem aquela legislação lá, que é federal, enfim. O que acontece? Temos servidores municipais aqui nessa região, muitos servidores municipais, são professores, são não sei o quê, que ganham um salário até bom. E eles também abriram um MEI, porque de repente ele tem um mercadinho, alguma coisa. Então são servidores municipais por regime geral, certo? Regime de recolhimento geral. Então, aí, nesse caso, nessa situação, quando eles fossem fazer a aquisição dessa aposentadoria, no caso aí seria 2 pelo regime geral e outra pelo MEI ou não? Como é que se daria a situação? Porque nós ainda não traçamos a questão de cálculo, nós não temos aqui nas lives a questão de cálculo da RMI. Hoje houve uma certa mudança, mas é necessário, nesse caso, fazer o cálculo, né, entre as rendas, né, o acumulado, junto com as contribuições MEI. Certo? Mas como eu te falo,
quando você opta pelo MEI, né, subtende que você quer uma aposentadoria por idade. Essa é a regra. Certo? Aposentadoria por idade. Caso você queira a aposentadoria pela uma aposentadoria maior, seria com tempo de contribuição, que é chamado de, agora com a emenda 103, ela um pouco extinguiu, porque tem a questão de pontuação. Então, tem que ser complementado, tem que ser avaliado e feito o cálculo entre as contribuições anteriores e as contribuições atuais. E optar, de qualquer forma, ela vai ter que fazer uma complementação entre o MEI e as contribuições anteriores, no mesmo patamar das contribuições anteriores, para que se gere uma aposentadoria com um valor mais elevado. Porque o programa MEI, ele subtende o quê? Dentro dessas regras da cláusula de adesão, você abre mão, você está abrindo mão das suas contribuições. No instante que você ingressa com a aposentadoria por MEI, isso tem que deixar claro. Se eu ingressar com a aposentadoria pelo MEI, qual é a regra da aposentadoria do MEI? Homem, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Mulher, hoje, 61 anos e meio de idade e 15 anos de contribuição. Essa é a regra do MEI. Né? Então, nesse sentido, você abre mão das contribuições maiores. Certo? No caso, eu não quero aposentadoria pelo programa MEI. Aí eu tenho que verificar quanto eu pagava de contribuições maiores e complementar todas essas outras contribuições do MEI para que eu saia da alíquota de 5% e entre na alíquota das contribuições anteriores, para me gerar uma RMI em um valor mais elevado. Entendi, doutor. Então, no caso aí, a situação que ele tendo o MEI aberto e ele indo requisitar a aposentadoria por e-mail, pelo MEI dele, né? Subtém-se que é pela idade, óbvio, né? Como você falou, né, doutor? Agora, se nesse meio termo lá, durante esse caminho, ele continue trabalhando como servidor público, e lá pelas tantas, ele debaixa no MEI e continue trabalhando como servidor público, quando ele for dar entrada, obviamente, ele vai dar como servidor público, regime geral de recolhimento. É isso? Ou vai afetar alguma coisa esse MEI que ele teve pelo caminho? Só uma parte aí, mesmo. Só uma parte aí, doutor. Esse pessoal que é contratado, né, eles não são servidores públicos, estão prestando serviço ao ente público, né, mas na verdade não são servidores públicos de carreira, né? Ou seja, estão no regime normal, igual todos os outros, então por isso que entra essa regra que o doutor está falando, que é uma regra diferente, que se o cara for concursado, né, doutor, for concursado e tiver um MEI, aí não, aí ele vai ter, né, o regime do município lá, a contribuição e a aposentadoria dele, e no INSS não sei se ele vai poder requerer. Aí, vamos... O problema aqui, Iranildo, que a maioria dos municípios não tem regime próprio, são regime geral, com as raras exceções. Pindora Cascavel, acho que é próprio, né, Beribe, mas os demais não são regime geral. No caso, os contratados, todos eles são regime geral, certo? Aqueles contratos, todos são em regime geral, certo? Mas, via de regra, essa a formulação. Teria que fazer a complementação, certo? Com as contribuições, verificando as contribuições anteriores, para que se houvesse uma melhor renda. Aí você já não se enquadraria mais no perfil da alíquota do MEI. Já seria, por conta de complementar, já mudaria o seu perfil. Certo? Só para vocês verem a complexidade do INSS. Nós estamos na primeira pergunta. Isso aqui tudinho, desde que a gente começou. Já passou meia hora. Veja que é o seguinte, uma situação teoricamente simples, né, ela cai em diversos casos concretos.
Certo? Muitas vezes... Por isso que tem que procurar um profissional habilitado, ter o seu planejamento previdenciário, procurar o seu advogado, né, e precisar fazer algum tipo de cálculo pelo contador. Por isso que faz-se necessário. Por isso que eu dou ênfase ao que façam planejamento previdenciário. Por quê? Eu estou dando uma questão teórica. Muitas vezes acontece do cliente chegar com uma situação dessa e a situação ela se desdobra em outras vertentes, que não caberia nem aquilo que nós estamos formulando aqui. Certo? Então, Perfeito. casos concretos que devem ser analisados caso a caso e pontuais. Certo? Então vamos passar aqui para outro questionamento aqui, na outra CA, mais dentro do arroba ainda do INSS. Quanto tempo dura a pensão por morte, né? A lei trouxe alguma alteração disso ou continua a mesma coisa? Antes de você responder, se prepare para responder, só mandar um alô aqui para Giovana Ciríaco, para o Vinícius aqui, tudo bom, Vinícius? Show. Depois você vai estar aqui conversando com a gente de novo outro dia. Lena Amaral, Aline Rodrigues, Matheus Souza, certo? Entre outras pessoas. Depois a gente vai falando mais. Só pedindo, pessoal, quem está aqui, se me segue, eu peço que siga o doutor Igor, o Miranda. Se for seguidor de um deles dois, segue os outros parceiros que estão na live, porque faz com que essas informações cheguem, né, a mais pessoas. Tá bom? Pode ficar à vontade, doutor. Sim, doutor Leonildo. Bom, o assunto anterior é bem complexo, necessitaria de mais lives sobre esse assunto para que nós debatêssemos até outras vertentes do assunto. Porém, entrou uma pergunta agora sobre pensão por morte. Quanto tempo dura a pensão por morte? É um assunto bastante pertinente. Por quê? A reforma da Previdência, com a emenda da Constituição de 66, ela trouxe algumas alterações. Certo? Ela impactou bastante nesse quesito de pensão por morte. Certo? No caso, a pessoa por morte, ela nessa questão é devido aos dependentes do segurado. Aquele que faleceu, deixou o dependente, certo? E ela tem um período também, deve ser observado, que deve ser observada a carência mínima, 18 contribuições. Porém, toda regra tem exceções. Essas 18 contribuições, se o decújo, no caso, o falecido, não tinha as 18 contribuições total, os dependentes só receberão por 4 meses, certo? Só receberão por 4 meses o benefício. Agora, vamos na hipótese que ele já ultrapassou a carência dos 18 meses e é devido realmente à pensão total. Então, o cônjuge menor de 21 anos só vai receber por 3 anos, certo? Entre 21 e 26 anos, receberá por 6 anos. Então, terá um benefício por 6 anos, até 26 anos. Certo? Até 26 anos de idade. Entre 27 e 29 anos, os dependentes, o cônjuge, no caso, partindo da premissa do cônjuge ou o companheiro aqui seria quem convive em união estável, que tenha 27 a 29 anos, receberá por 10 anos. Então, terá 10 anos de benefício assegurado. Entre 30 anos e 40 anos, receberá o benefício por 15 anos. Certo? Entre 41 e 43 anos, receberá por 20 anos. Então, terá 20 anos assegurado o benefício. Poxa, e não é mais vitalício? Bom, ela só passa a ser vitalícia, certo?
a partir dos 44 anos de idade. O cônjuge tem que estar com mais, né, de 40, no caso, 44 anos ou mais de idade. Aí sim, aí ela passa a ser vitalícia. Então, esses são os prazos trazidos com algumas alterações com a emenda constitucional 103. Perfeito. É só uma parte aí mesmo. Doutor, então quer dizer que aquele negócio da menina nova pegou o velho, aí o velho já tá ali arquejando, aí o velho tem uma aposentadoria boa aí de 20, 30 mil contos, aí a moça casou, aí com um ano o caba morreu. Conta aí o que é que acontece. Mudou justamente por causa disso, estava dando muito prejuízo, não era, doutor? Eu conheço um caso assim, parecido aqui na minha cidade, dessa situação aí. O cara, não, vou deixar um presente para você. Olha, tem um detalhe. Tem um detalhe também, certo? Essa questão da novinha, menina novinha com o velho da lancha, certo? Tem que ser observado o período em que ela está casada ou em união estável. E esse é um assunto muito bom. Por quê? Porque incide nas relações civis, certo? Como casamento ou união estável. Seria interessante as questões também, pontuar questões que refletem, questões civis, que refletem no direito previdenciário, que seria o quê? É uma pessoa que vive em união estável há 10 anos, porém, só casou agora recente, vamos supor, há 1 ano e meio, certo? 1 ano e meio, né? Terá uma regra diferenciada para... Aí o cônjuge falece, terá uma regra diferenciada para a percepção da pensão, certo? Só dará direito com 2 anos de matrimônio. Então, podemos dar efeitos civis àquela união estável lá de 10 anos. Entende? Então, é um assunto bem interessante que traz reflexos do direito civil lá no direito previdenciário. Entendeu? É bem interessante essas questões. Já que estamos nesse assunto, fale também do valor que a pessoa vai receber, né? Aí já emenda no mesmo assunto. Deixa eu só dar aqui uma informação. Irani Santos, né, parabeniza, né, a gente pela live, em especial ao doutor Igor Ferreira pelo seu aniversário, tá bom, doutor? Aí a mensagem para você, essa mensagem vem lá do Facebook. Muito obrigado. Olha, lembrando que essas regras também da pensão por morte, elas são extensivas ao MEI, certo? Ela não se restringe às outras categorias, elas são extensivas ao microempreendedor individual. Elas absorvem essa situação, certo? Mas também insere, né? Insere no MEI, viu? Bom, está querendo saber qual o valor da pensão por morte, não é isso? Esse foi um dos assuntos mais que eu particularmente achei mais cruéis com a implantação da emenda constitucional 103. Vou explicar o porquê. Certo? Antes da emenda, no caso, da emenda constitucional, no caso, em 2000, até 12/11 de 2019, quem entrasse com requerimento de pensão por morte receberia 100% do valor devido de aposentadoria, caso a pessoa já fosse aposentada ou tivesse direito à aposentadoria, certo? Então entraria na regra de cálculo de aposentadoria, RMI, essas situações. Então seria 100%, veja bem, 100% do valor, entende? Porém, com a emenda constitucional, nós passamos a,
dissecar o nosso, os dependentes do falecido. Por quê? O dependente do falecido, atualmente, ele receberá apenas, a pensão por morte ficou 50% do valor que seria devido, 50% do valor, mais 10% por dependente, certo? 10% por dependente, limitado a 100% do valor. Bom, ficou um pouco meio confuso isso, vamos para um caso mais detalhar essa situação. Suponhamos que um falecido ele teria uma aposentadoria de dois salários, R$ 2.424, não é isso? Com 4 dependentes, certo? Então, a regra anterior pela regra anterior, os dependentes receberiam 100% do valor. Com a regra atual, seria o quê? 50%, ou seja, 1.212, perdão, mais 10% por dependente. Se tem 4 dependentes, vamos supor, cônjuge, mais 3 filhos. 4 dependentes, 40%, daria 40% dos 2.424, que daria 969,60. Então, a pensão seria devida em quanto? Em R$ 2.181. Veja bem, olha a disparidade. Na regra anterior, nós teríamos R$ 2.424. Com a regra atual, cai para esse mesmo valor, cairia para R$ 2.181. Veja como ficou, foi maléfico às pessoas nesse sentido. Só lembrando um detalhe: se o instituidor, no caso, o falecido, teria como direito apenas o salário mínimo, aí não entra essa regra, devido ao salário mínimo integral aos dependentes. Uma regra complexa que não foi muito, não melhorou em nada a vida dos dependentes, mas, enfim, o legislador quis assim e é aplicado dessa forma. Okay? Obrigado, doutor. Mais uma vez, né, os parabéns. Pedir às pessoas que curtiram a nossa live, que assistiram, que possam seguir, né, as redes sociais do Igor, do Miranda, as minhas também, para que vocês cada vez mais tenham informações. Né? Vamos estar aqui outras vezes, o doutor Igor vai estar aqui outras vezes. Essa live, né, ela está sendo transmitida no YouTube e no Facebook, eles já vão ficar salvos lá. O Instagram eu vou recortar, certo, doutor? Pegar os pontos principais e ficar postando durante a semana. Vou marcar você, colocar seu contato, que é para facilitar, né, aquela pessoa, aquele conteúdo específico, chamou a atenção, entrar em contato com você e possa estar podendo, né, contratar seus serviços, tirar suas dúvidas e por aí a gente crescer. Um beijo no coração de todos, né, e até terça-feira que a gente está aqui de volta